Galera, nesse vídeo vamos falar do Milton Cruz, quais são os novos afazeres neste retorno ao São Paulo. Vamos falar dos planos do Tricolor para sanar a dívida com o Daniel Alves, que inclusive pensa em perder o jogador no meio do ano. Vamos falar de Martin Benítez, está a um passo de se tornar o jogador do São Paulo. Como é que está a negociação com o Vasco, agora que ofereceram o Paulinho Boia também. Vamos falar da entrevista do Muricy Ramalho, que atualizou como é que está a negociação pelo Gabriel Neves. E por fim vamos falar do nome do Sacha, que foi ventilado entre a diretoria de futebol. Se você não me conhece, eu me chamo Lara Reis, eu estou à frente do SPFC.net, tanto aqui no canal do YouTube, que eu espero que você nos siga, quanto no portal de notícias diariamente. Galera, vamos começar falando do Martin Benítez. Foi um pedido do Crespo mesmo para a diretoria. Falou, olha, traz jogador para mim, a situação dele não é tão difícil quanto parece. Foi revelado pelo Belmonte, nosso diretor de futebol, em uma entrevista para a Rádio Bandeirantes. Ele sem querer falou, olha, o nome nos interessa, mas é uma dificuldade. E aí o Alexandre Pássaro, ex-diretor de futebol de São Paulo, que agora é diretor de futebol lá do Vasco, acabou confirmando o estágio da negociação. Então, como está? No último vídeo a gente lembrou aqui que ele está em empréstimo para o Vasco. O Vasco acabou de renovar o empréstimo e pagou um montante de 250 mil dólares agora em janeiro para renovar esse empréstimo até junho. E que já tinha um valor de 4 milhões estabelecido em contrato, 4 milhões de dólares estabelecido em contrato por 60% dos direitos do jogador. E claro, o Vasco tem a prioridade. Qualquer cláusula de negociação só estaria valendo a partir do dia 1º de março, mas o Vasco tem a prioridade. O Vasco entende que o jogador não é mais uma prioridade para jogar lá, era uma prioridade até em janeiro, porque eles lutavam pelo rebaixamento e falavam, bom, com esse jogador aqui, a gente tem alguma chance de não cair. Depois que caiu, o Vasco entende que não é uma prioridade, até porque a realidade financeira do clube e dos cariocas não proporciona que eles consigam pagar o que está estabelecido em contrato para poder futuramente comprar o jogador. Então eles falaram, olha, São Paulo, a gente não tem nenhuma expectativa de criar dificuldades para te liberar o jogador, só que a gente acabou de pagar 250 mil dólares. Como é que fica essa questão? São Paulo falou o seguinte, estou te oferecendo o Paulinho Boia por empréstimo até o final do ano, você só paga os salários do Paulinho Boia e vamos ficar quites, que a gente entende que qualquer clube que quisesse o Paulinho Boia por empréstimo teria que pagar os 250 mil dólares só pelos empréstimos, além dos salários. E o Vasco está falando, não, a gente não entende, a gente entende que tem que ter o jogador e mais os 4 meses restantes proporcionais, que seriam os 4 meses até o final do nosso empréstimo. Até ontem, quinta-feira, não, ontem que foi quarta. Até ontem, quarta-feira, estavam emperrados nessa negociação, mas a postura do Alexandre Pássaro, inclusive publicamente, era, olha, o Benítez quer ir para o São Paulo, nós queremos liberar, só temos esse impasse desse dinheiro porque acabamos de dar esse dinheiro. Então falta estar a um passo, porque o São Paulo já conseguiu finalizar a negociação e se entendeu com os argentinos do Independiente, que são os donos dos direitos do jogador. Lembrando que lá no Vasco, ele caiu nas graças da torcida, tem aqui ó, 33 jogos e 3 gols, mas ainda é considerado inclusive lá um jogador irregular, e lá na Argentina também é considerado um jogador irregular que faz assim, uma sequência de jogos muito boa e de repente faz uma sequência de jogos ruins. Mas é um pedido pessoal do Crespo que a diretoria está atendendo. Agora vamos falar do Daniel Alves. No último vídeo eu expliquei um pouquinho dos valores que São Paulo deve para o Daniel Alves, o que ainda tem nesses vencimentos. Lembrando que é um pouquinho de direitos de imagem de luvas ainda do ano passado, mas eu estou trazendo para vocês a seguinte informação. Saiu ontem a seguinte frase na informação. Saiu ontem uma matéria dizendo que o Daniel Alves tem sido extremamente tolerante com a diretoria do São Paulo em relação a esses vencimentos, a como quitar essa dívida, e ele também tem cooperado bastante. Me incomodou ler, ele está sendo extremamente tolerante, porque é 1,5 milhão de salário, e aí no final eu vou preencher esse raciocínio, concluir e a gente debate um pouquinho esse assunto. Também achei relevante trazer para vocês que no último mês da gestão Leco, a gestão pegou um último empréstimo que foi para sanar uma parte dos salários dos jogadores que estavam atrasados devido à pandemia e uma parte do que devia Daniel Alves. Então, quando tinha aquela divergência de valores entre deve 14 milhões, deve 9 milhões, então deve entre 8 e 9 milhões até aqui, e tem aí mais quase 40 milhões, de 30 a 40 milhões até o final do contrato. A preocupação da diretoria, além de
pensar como que vai parcelar esses 8 a 9 milhões para conseguir pagar o jogador, é este futuro, este restante de contrato que ainda está a vencer. Porque você imagina que até o final de 2022 você vai ter quase 40 milhões a mais de dívida com um único jogador que é titular, que está sempre bem nos treinos, mas é uma dívida ainda estratosférica. Então a diretoria de futebol pensa em chamar o jogador e falar: vamos parcelar o que a gente já te deve e agora você precisa reduzir o salário e tudo aquilo que a gente já combinou em contrato e bater um novo contrato com a gente. Se não, uma das saídas nossas vai ser no meio do ano, se rolar qualquer proposta, se algum time se interessar por você, a gente vai pensar numa rescisão amigável, que a gente não tem como conter. O que eu queria de vocês, pra gente debater melhor a opinião, que até aqui foi informação, é o que vocês sentiram com o Daniel Alves desde a chegada dele. Você lembra da chegada dele junto com o Rofran? São Paulo elevou um patamar. O que vocês sentiram do Daniel Alves, das estatísticas dele dentro de campo, dessa fase que ele teve com o Diniz de nunca sair, de ser um queridinho, de ser um cara intocável? Eu quero a sua opinião completa aí embaixo nos comentários. Galera, vamos só falar por alto. A diretoria do São Paulo está tentando fazer um milagre, trazer, além de que já está fechando o Martin Benítez, mais um centroavante, trazer alguém para a linha de ataque. E aí a gente já falou que o Borré foi um nome que o Crespo ligou, tentou. O Giba do Bahia era um nome que a diretoria queria, mas agora o Bahia não quer desfazer dele. E tem uma situação também toda contratual, de valor, etc. Então virou um nome também muito difícil, quase impossível. E aí surgiu o nome do Sacha na diretoria. Tem contrato até junho de 2024 com o Galo. Foi um dos nomes aí que foram ventilados, que foram apresentados para o Crespo, só que não falaram, nossa, não tem uma proposta, mas é um nome que foi ventilado e a quantia mínima por ele, que a gente sabe de situações contratuais, etc., é de 1,5 milhão de euros. Então não é um nome que eu vou supervalorizar, uma especulação. Estão falando na mídia, a gente está trazendo, mas já estou reiterando para vocês que o São Paulo não fez proposta, foi um nome discutido com a diretoria e o Crespo. Galera, vocês também me perguntaram aí embaixo, eu falei no último vídeo sobre o retorno do Milton Cruz, vocês me perguntaram o que o Milton Cruz vai fazer nesse retorno, se é a mesma coisa. Então o Milton Cruz vai ficar com novos afazeres e os mesmos afazeres de antes. De fato, ele volta a ser auxiliar técnico, vai ser um auxiliar direto que vai ficar com o Crespo, mas ele também vai trabalhar na base ao lado do Marcos Biasotto, que é o diretor executivo lá da base. Ele regularmente vai escolher alguns jogadores da base para fazer o treino no CT de Cotia e já começar um processo de transição. Então ele é auxiliar técnico, mas ele também é a transição no CFA de Cotia para Barra Funda. Por fim, gente, não menos importante, Muricy Ramalho concedeu uma entrevista a um canal de YouTube ontem, brincou sobre o nome do Caleri, mas não levantou especulação, muito importante falar sobre isso. E ele atualizou, perguntaram para ele aí como é que opera a negociação sobre o Gabriel Neves. Ele falou: olha, o Crespo pediu pra gente um volante que não seja somente de marcação, que não seja um volante só para marcar, mas que também saiba sair jogando, que tenha jogo de pé. E essas são as características do Gabriel Neves. Mas com a situação financeira do São Paulo, tá difícil de concluir essa negociação, exatamente de novo por aquela questão de parcelamento, do São Paulo não ter um dinheiro à vista. Então eles estão tendo que fazer mágica, usar a criatividade. Ou seja, em outras palavras, não andou em nada essa negociação. Se você tiver alguma dúvida, manda aí embaixo com o hashtag Laila Responde. Beijo pra todo mundo.